Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo larga na frente na semifinal, uma grande diferença, né? 3-0, vencendo Volta Redonda fora de casa no Raulino de Oliveira. Antes de convidar vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal, conto com a força e com o apoio de vocês, assim como agradecer todo esse apoio, toda a força da galera que é grupo de membros, né? A galera que acabou aderindo ao grupo de membros. Valeu, galera, muito obrigado mesmo pela força e pelo apoio, tamo junto. Bom, antes de eu trazer para vocês algumas telas que ilustram, né, alguns momentos táticos da partida, os gols do Flamengo e tal. Vitória importante pro Flamengo, muito importante pro Flamengo. Mas não é importante já porque vai tá com o pé direito já na decisão do estadual. Não, nada disso. É importante porque quando a gente vê esse calendário porcaria, você ter uma vantagem de 3-0 faz com que você tenha um pouco mais de liberdade pro próximo confronto, no jogo da volta, mesmo se tratando de semifinal de estadual, você entrar com o time B, você tem que fazer alguns testes ainda, você deixar o time descansado, o time principal, os jogadores descansados, você tenta dosar dentro da fisiologia, né, com auxílio biomédico, daqui porque a gente está falando de Libertadores. Então é estadual, Libertadores, você ter essa folguinha, em aspas, de 3 gols no próximo jogo, é fundamental. Depois do jogo da altitude, o Flamengo vai ter um jogo contra o sintético, depois tem muito jogo importante, isso é fato, que a Libertadores é a prioridade. A gente tem alguns destaques, eu vou trazer para vocês, muito legal ver o Michael tomando decisões corretas. A minha principal crítica ao Michael é a tomada de decisões, ele é um jogador que se equivoca demais, é muito irregular, e hoje nessa irregularidade dele ele teve ponto alto. Uma boa partida do Michael, ele influenciou diretamente nos gols do Pedro. Faz o famoso, Pedro, faz aqui e me abraça, principalmente no primeiro gol, então a gente vai entender um pouco sobre ele. Tem alguns testes do Flamengo. É uma questão das substituições, pode estranhar, né, algumas substituições, tá? Poxa, por que tirou tal, por exemplo, por que tirou o Michael? Normalmente, nesse tipo de jogo, você, né, com esse contexto, já é tudo pré-programado, tá? Então, quando entra o Everton Ribeiro e entra com o Arão, junto com esse time em aspas B, e ele sai depois de 70 minutos, já estava pré-programado. Assim como a entrada do Arrascaeta, do Diego, do Bruno Henrique para jogar 30, 35 minutos, então não tem nem o que falar. Já estava no roteiro do Flamengo para tentar equilibrar fisicamente, pensando no jogo contra a LDU. Um outro ponto que a gente não pode ignorar, fingir que não está vendo, ter excesso de benevolência. A atuação do Everton Ribeiro, mas uma atuação muito ruim. Não pode criar alternativa para o Everton Ribeiro ficar no banco, o Everton Ribeiro não jogar um jogo, fazer um outro teste. O Flamengo vai ficar refém então do Everton Ribeiro. Ninguém pode jogar pelo lado direito, só o Everton Ribeiro, porque ele ajuda na recomposição defensiva. Até quando o Flamengo vai ficar olhando, esperando o Everton Ribeiro? Na verdade eu não lembro de nenhum jogador que tenha tido uma manutenção no time titular por tanto tempo com um desempenho tão ruim. Eu não me recordo. O que é? Um teste, uma outra coisa. Ah, mas aí naquele lado direito o Isla vai sofrer. Então o Isla não precisa descer tanto. O Pedro não precisa entrar no time. O Everton Ribeiro não precisa sair do time. Então tá na hora de botar a caixinha para funcionar e pensar em possibilidades. Fato. Hoje o Everton Ribeiro tem um rendimento abaixo comparado a todos os jogadores do Flamengo da equipe titular. Inclusive aos jogadores que ele é melhor tecnicamente. Bom, o Rogério programou o Flamengo, né, num 4-1-3-2, o Hugo Moura na frente da defesa, lá na frente com o Vitinho e o Pedro, jogando por dentro, mas com o Vitinho que flutuava bastante, tinha muita liberdade. Inclusive teve uma pergunta na live antes que a gente fez o pré-jogo, perguntando sobre alguém, perguntou sobre taticamente, o que acontece com o Pedro, né, qual é a mudança? Aí eu falei que o Flamengo pode explorar mais os corredores para tentar buscar uma bola mais em profundidade em linha de fundo, e ele tem o jogo de retenção. E ele tem um jogo de medir a profundidade. E é isso aqui que quer dizer. Ele retém a bola, ele trabalha de costas, então ele faz um jogo também de apoio, de proximidade, e a gente vê que ele vai conseguir medir a profundidade. Aqui, ele atraiu um defensor individualmente nele, então já mudou um pouco a lógica de profundidade. O Flamengo pode fazer uma ultrapassagem, explorar as costas, então muda bastante a concepção do Pedro. Porque o Pedro realmente é um camisa 9. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior que o Gabigol, tem características completamente diferentes, podem jogar juntos, mas certamente, por esse jogador de referência, é uma outra concepção no jogo de apoio, uma outra concepção no período de profundidade. Aqui eu trago um exemplo que é importante a gente falar, né? O período do Flamengo sem bola, a gente tem muito falado, né? Ah, o Flamengo precisa melhorar sem bola, o Flamengo precisa melhorar na transição e tal. Isso aqui foi muito parecido com o que aconteceu contra o Vélez. Mais uma vez, acabou chamando a minha atenção. Um jogador completamente livre, né? Dentro do círculo central. A gente vê que o René saiu lá da esquerda para tentar diminuir o espaço, saiu o Hugo Moura e o camisa 10 completamente sozinho, né? O Naninho dentro do círculo central. Foi um período até de bola descoberta de uma das oportunidades do Volta Redonda. Diego Alves, apesar do resultado 3-0, o Diego Alves fez 3, 4 defesas importantes, 2 até muito importantes
jogador na cara a cara, o Flamengo acabou deixando o período de uma bola descoberta mais uma vez, o Volta Redonda foi lá, deu 3, 4 ataques perigosos que exigiu boas defesas do Diego Alves, como por exemplo, neste lance completamente sozinho no círculo central, período de bola descoberta, bola em profundidade. Falando ainda nesse período sem bola, que passa inclusive pelo gol do Pedro, a jogada do Michael, todo mundo vai lembrar dos dribles, né, do Michael, habilidade, sair no corredor, dando profundidade pelo lado direito, mas começa com ele mesmo tirando a bola, né? Então o Michael no pós-perda, perdeu a bola, já tentou recuperar, conseguiu recuperar essa bola e pelo lado direito, ele catou pelo lado esquerdo, mas circunstancialmente nessa jogada estava pelo lado direito e ele fez, né? Foi o Alá Michael no Goiás. Fintou 2 marcadores do Volta Redonda e deu um excelente passe pro Pedro, que não pôde perdoar, o Flamengo abrindo 1-0, mais que meio gol, jogada do Michael. E a jogada do segundo gol do Flamengo inicia com uma transição ofensiva. Olha o Vitinho, que eu falei que flutuou bastante, não apenas jogou no corredor central junto com o Pedro, mas com o Vitinho com bastante liberdade. Recupera essa bola, o Flamengo transição, o Michael explora o lado esquerdo, aí sim o Michael jogando, né, na sua posição, mais aberto pelo lado esquerdo, o Vitinho acelera, toca para o Michael pelo lado esquerdo, mais uma vez leitura perfeita do Michael, faz Pedro, me abraça, Pedro 2-0, mais uma jogadaça e boa assistência do Michael. Abre parênteses, né, para a questão do Michael, pô, muito importante ele dando as assistências, vai ser titular, não, dificilmente, né, a gente sabe das dificuldades todas do Michael, mas é importante ele conseguir ganhar essa minutagem. O Michael pegou o campeonato estadual, recebeu uma minutagem, errou pra caramba, protagonizou lances bizonhos, ok, mas ele tá lá, tem 6 assistências, conseguiu jogar mais pelo lado esquerdo até, criou algumas boas oportunidades, ainda é muito irregular, mas beleza. Ele conseguiu construir alguma coisa no campeonato estadual. Ele tem mais assistências do que o Everton Ribeiro, por exemplo. O Everton Ribeiro não participa dos gols do Flamengo. E a gente tá falando aqui do Michael, não é a primeira vez. Não tô falando que o Michael é melhor, óbvio, seria uma loucura. Mas sei lá, dentro da realidade do Michael, da proposta, né, dessa minutagem no campeonato estadual, ele foi lá, aproveitou e vai dando as assistências dele. E aí, como eu falei, né, no início do vídeo, no segundo tempo o Rogério Ceni promoveu algumas mudanças, tá? Aí entrou meio que um ritmo de treino, né? A zaga foi composta por Bruno Viana e com o Gustavo Henrique, o meio-campo entrou o Diego, jogou o Hugo Moura como primeiro volante e o Diego como segundo volante, né? O Diego que tem atuado rotineiramente como mais um primeiro volante com o Gerson. Inclusive fica uma dúvida para o jogo contra a LDU, como será essa composição do meio-campo. Ao princípio, o meu palpite seria Diego e João Gomes, um palpite, eu acho que o Flamengo vai jogar com o Diego e com o João Gomes para a LDU, mas depois a gente fala no próximo vídeo. Aí colocou a Arrascaeta, colocou o Bruno Henrique e tal. E o jogo estava meio sonolento, e aí veio o René, meio que no meio espaço, encontra o Arrascaeta, dá um passo em profundidade, o Arrascaeta vai brigar ali para a bola com o defensor do Volta Redonda, que foi muito mal, foi muito ingênuo, o Arrascaeta foi mais sagaz, pegou a bola, e aí o Arrascaeta dá um passe, que é o verdadeiro deboche, né? Como fala o nosso querido João Guilherme, que também acompanha aqui o nosso canal. Grande abraço, João Guilherme. Ele dá essa cavada pro Pedro, que tava fechando na segunda trave, e de peito faz o terceiro gol dele, o famoso hat-trick do Pedro, mas o passe do Arrascaeta, aquele verdadeiro deboche. E aí, quando acaba o jogo, né? Os jogadores entram lá no vestiário e tal, o que deve passar na cabeça do Rogério Ceni, né? Como deixar o Pedro no banco de reservas, né? Como não aproveitar mais o Pedro? Como não dar mais minutagens ao Pedro? A gente sabe que a temporada ela é muito longa, terá muitos jogos. Claro que cada jogo ele acaba tendo mais compatibilidade a certo tipo de circunstância de jogo tático, enfim. Mas como num jogo ideal, quando passa na cabeça do técnico, time ideal não tem um Pedro. É necessário colocar o Pedro, ele faz justiça por estar entre os 11. E aí você pode jogar com o Pedro, com o Gabigol, dá o jeito pelo lado direito, utiliza o Gabigol como segundo atacante, prende mais o Isla, mas não dá para olhar para todos esses jogadores e falar assim: Pedro, você é reserva, Everton Ribeiro, você é titular. A gente sabe de toda a importância, de toda a influência que certamente o Everton Ribeiro tem no elenco, mas os próprios jogadores companheiros têm que admitir. Tem um jogador que está pedindo passagem. Vamos tentar ajudar esse treinador, tem que ter alguma maneira para reunir os que melhores estão em campo. Hoje o Flamengo tem um jogador que está muito bem fora do campo e tem um jogador que está em campo que não está merecendo absolutamente nada. Então o mínimo de meritocracia faz com que o Flamengo precise do Pedro e que hoje, exclusivamente hoje, o Everton Ribeiro seja preterido. Bom, e agora a chave muda completamente, né? Terça-feira é LDU, é altitude, vídeo de análise amanhã, segunda-feira a gente vai saber um pouquinho sobre essa equipe equatoriana e é outra coisa, é outra parada e o Flamengo precisa estar competitivo, como eu falei, dificilmente o Gerson estará disponível para esse jogo, então é um quebra-cabeça que o Rogério Ceni já tem que começar a montar, imaginando esse terceiro jogo da Libertadores que é fundamental para o Flamengo. Vou fechando o vídeo por aqui, pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, a gente vai se vendo aqui, se cuidem galera, um forte abraço, tchau, tchau.